Olá, galera, seu canal Ciência na Pandemia no ar, professora Daniele, aula de hoje, estudo do movimento. Conceitos básicos da cinemática. Cinemática é o ramo da física que estuda a descrição dos movimentos, sem se preocupar com os motivos, as forças que originam esses movimentos. Na cinemática se estuda a posição, o deslocamento, o espaço percorrido, a velocidade e a relação dos corpos. E hoje nós vamos aprender tudo isso. O estudo dos movimentos. O referencial pode ser entendido como um ponto de vista de um observador colocado em um determinado lugar no espaço. Só podemos dizer que um objeto está em movimento ou não a partir de um referencial. É possível que um corpo esteja em movimento para um observador e parado para outro. Para o observador parado na estrada, o homem e a mulher estão em movimento, mas se tomarmos a mulher como referencial, ela dirá: o piloto estão parados. O movimento e o repouso dependem do referencial. Movimento e repouso, que significa dizer que um corpo está em movimento. Em nossas experiências diárias, não vemos dificuldades para responder essa pergunta. Se encontrarmos, por exemplo, um poste na rua, diremos que ele está em repouso. Mas se encontrarmos uma pessoa andando na rua, diremos que ela está em movimento. Segundo a física, os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois, para tal definição, devemos levar em consideração um referencial. Nesse caso, a definição correta de movimento e repouso é: um corpo estará em movimento sempre que mudar de posição no decorrer do tempo, em relação ao referencial adotado. Estará em repouso sempre que sua posição se mantiver a mesma, constante, no decorrer do tempo, em relação ao referencial que foi adotado. Distância percorrida e deslocamento. Movimento, o seu valor depende da trajetória. O deslocamento é a medida da linha reta que une a posição inicial e a posição final. O seu valor só depende destas posições, não depende da trajetória. A distância na imagem é 50 km e o deslocamento é de 30 km. Trajetória. Trajetória nada mais é do que a linha formada por todos os pontos ocupados sucessivamente por um móvel. É uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante o seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Em resumo, trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Existem infinitos tipos de trajetórias que um objeto pode percorrer. As mais estudadas são trajetória retilínea, trajetória curvilínea circular, trajetória curvilínea elíptica, trajetória curvilínea parabólica. Exemplo: um avião apresenta velocidade constante em determinado momento, ele abandona uma carga qualquer. Essa carga cairá obedecendo a uma trajetória, mas a trajetória apresentada pela carga em queda livre dependerá do observador. Nesse caso, ele é o referencial. Para um observador dentro do avião, a carga abandonada terá uma trajetória retilínea, ou seja, uma trajetória em linha reta. Já para um observador na Terra, a trajetória do objeto será curvilínea, ou seja, a trajetória será uma curva. Material. Vamos considerar um trem de 200 metros de comprimento e uma pessoa, ambos atravessando a mesma ponte de 800 metros. O tamanho do pedestre é muito pequeno comparado ao comprimento da ponte. Portanto, analisando o movimento do pedestre, podemos desprezar seu tamanho, ou seja, suas dimensões, e considerá-lo como ponto material. Assim sendo, definimos ponto material como sendo todo o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que envolvem esse corpo. Móvel. Em física, dizemos que um móvel é qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial adotado. Movimento uniforme. Na física, o movimento uniforme representa o deslocamento de um corpo a partir de um determinado referencial sob velocidade constante. Dessa forma, o movimento uniforme ocorre quando um corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, um carro que percorre uma trajetória São Paulo-Rio de Janeiro com velocidade constante de 120 km por hora. Movimento retilíneo uniforme. Note que o movimento
uniforme, a trajetória percorrida pelo corpo pode ter diversas formas, reta, circular, curvilínea e etc., desde que o corpo permaneça com velocidade constante. No movimento retilíneo uniforme, o corpo está sob a velocidade constante, contudo, a trajetória percorrida pelo corpo é uma linha reta, por isso o nome retilíneo. Velocidade. Velocidade é a grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Diretamente ligada à variação da posição, relaciona a distância percorrida de um corpo em um determinado intervalo temporal. O estudo da velocidade pode ser dividido em velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade instantânea identifica a velocidade de um corpo em um movimento específico, enquanto a velocidade média é o resultado da razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Calculando a velocidade média. Para calcular a velocidade média, que se conhece a variação do espaço percorrido, é preciso dividi-la pelo intervalo de tempo em que o movimento ocorreu. Esse intervalo de tempo é a diferença entre o instante inicial e o instante final. A velocidade média de um corpo pode ser definida matematicamente pela equação a seguir. Relembrando transformações de medidas, conversão de velocidade média, metro por segundo para quilômetro por hora. A unidade de medida da velocidade adotada do Sistema Internacional de Unidades, SI, é dada em metros por segundo. Contudo, para as escalas maiores, utiliza-se também quilômetros por hora. Nesse caso, importante destacar que é necessário converter-se metros por segundo em quilômetros por hora. A conversão pode ser feita por meio do seguinte cálculo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curta o canal, se inscrevam no canal, dá aquele joinha, tá? Compartilhe. O canal Ciência na Pandemia agradece a todos. Se protejam, continue usando máscara, a pandemia não acabou, tá? Um grande beijo e tchau, tchau!